Olá, meus irmãos e amigos, estou feliz de estar com você. E hoje trago mais uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Olá, meus irmãos, lhe cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, eu trago à nossa memória o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Ele tem 3 parábolas importantíssimas para nos ensinar. A primeira fala da ovelha perdida. A segunda fala da moeda perdida. E a terceira, que fala sobre vida. A primeira é vida animal, a segunda é moeda e a terceira é um filho. E a parábola nos ensina profundeza para todo momento que nós olharmos para ela. E começa dizendo assim: e Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a parte da minha herança. Sim, foi repartido a propriedade entre eles. Entende-se, entre o filho mais jovem, o mais velho e o pai. A expressão aqui ela é bem comum, porém, quando um filho saía de casa, na lei judaica, havia cerimônia. Quando ele saía para servir o exército ou saía depois de um casamento, tinha uma cerimônia diferenciada. Mas quando ele saía por motivo de incompatibilidade familiar, quebrava-se uma taça de cristal e aquilo era uma demonstração de coração partido, de vidas divididas e de lar destruído. E foi isso que aconteceu com a saída do filho jovem. E eu quero aproveitar aqui um gancho e numa expressão que diz o seguinte: foi para uma terra distante, uma terra longa. E nós observamos que a primeira distância, ou ele ficou longe primeiramente do lar. E eu trago aqui também uma comparação espiritual. Ficou longe da casa de Deus, da igreja. Saiu de dentro da sua casa e foi para a rua. Saiu de um lugar seguro e foi para um lugar inseguro e imundo, um chiqueiro. Muitas vezes a pessoa olha um quadro que o diabo pinta, que parece ser tão bonito, mas é um verdadeiro engano. Muitos saem de casa à procura de liberdade. Muitos saem da igreja à procura de liberdade. Acaba procurando, e é um grande engano, viver em casa, para viver na rua, num chiqueiro, num lugar imundo, é uma opção terrível. E ele saiu de um lugar seguro, de perto do irmão, do pai, e terminou entre os porcos. A segunda expressão que eu consigo tirar daqui, ele foi para um lugar bem distante, diz a Bíblia, distante do seu irmão, da comunhão. Eu também trago aqui uma lição tanto familiar como uma lição de comunhão, de igreja. Meus irmãos, a arca não era um lugar muito bom para estar. A arca, ela tinha o seu desconforto, ela tinha o cheiro dos animais, da ração. Não era um lugar muito grande, porque foi usado como um símbolo de um caminho estreito oferecido por Deus.
era um lugar extremamente apertado. Eu tive o privilégio de ir na Holanda e visitei uma réplica do tamanho da arca, pelo que a Bíblia diz. Um carpinteiro muito rico, poderoso, um grande empresário na área de construção, construiu uma arca, um protótipo do tamanho certinho. E não é um lugar espaçoso. Então a arca não era um lugar muito bom para estar, mas era bem melhor do que estar fora dela. Então a igreja, muitas vezes, não é um lugar bom para você estar. Não é um lugar confortado. Eu sempre vejo isso. Estar em banco desconfortado, ouvindo um som que não é muito bom, perto de pessoas que têm comportamento diferenciado do nosso. Alguns até têm um pouco de irreverência, mas é bem melhor estar dentro da casa de Deus do que estar num bar, por mais organizado que ele seja, num botequim, por mais social que seja. A igreja é o início de estar em comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Ele saiu da sua casa, do convívio do seu irmão, para estar entre os estranhos. A terceira expressão que eu uso aqui, que ele foi para um lugar bem distante, ele foi para um lugar bem distante do Pai. Pai é uma expressão de segurança, de amor, de socorro. Então, não esqueça, Satanás, ele tirou o homem de perto do Pai, de dentro do jardim, e ele jogou o homem fora da presença de Deus, lá no jardim do Éden. Porém, na casa do Pai, ela tem a segurança de que você precisa para a sua alma, para o seu espírito, que os homens e o mundo não podem te oferecer. Eu lhe chamo, volte para a igreja, volte para a comunhão dos irmãos e volta para ter intimidade com Deus. A felicidade maior que essa parábola, ela não continua deixando o moço no chiqueiro, desejando comer o alimento dos porcos, mas ele tomou uma atitude e eu te chamo para você tomar essa atitude. Levantar-me-ei e retornarei para a casa de meu Pai. E eu quero orar para que você tenha essa força, porque o Espírito do Senhor está dizendo que Jesus bate na porta do teu coração. Ore comigo. Pai Celestial, eu louvo por poder estar aqui juntamente com filhos do Senhor, que muitas vezes, por uma contrariedade, ou por alguém que o feriu, ele saiu da casa do Pai, da comunidade ou do relacionamento, da comunhão com os irmãos, e está no mundo, em lugares que parece ser bom, mas é fantasia. O final é um engano total. Dê força através da tua palavra, através do Espírito Santo, para que ele levante e hoje mesmo volte para a tua intimidade, para a tua casa e para a comunhão com os irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima. Amém.